Olá, é possível que exista, dominando o nosso mundo, certo poder concentrado que, que busca perpetuar a concentração das riquezas de nosso planeta nas mãos de poucos. É possível que esses poucos, é possível que esses poucos sejam inescrupulosos, que realmente não tenham amor ao próximo, apenas a si mesmos. Talvez aos mais próximos, assim, no sentido de família, no sentido de círculo social mais imediato. O povão, a grande massa, serve apenas como base para ser explorada e assim sustentar aqueles que se encontram no topo da pirâmide. O que irei propor em 9 pontos pode não ser hoje plenamente viável. Pode inclusive ser considerado por muitos como utopia. Eu tenho comigo a certeza de que a realização do que irei propor é iminente. Vai acontecer em algum momento da nossa história. Seja através de mim, de quem virá após a mim, não sei. É possível que se alguém, assim como eu, desejoso de tornar esses pontos em realidade, de trazê-los à existência factual, é possível que esses que se encontram no poder dominante, essa minoria, faça de tudo para que isso não ocorra, porque em certa medida vai contra o propósito deles de se manter nesse poder, de se manter nessa exclusividade, ao invés de repartir as riquezas do nosso planeta, ao invés de produzir a abundância que o nosso planeta é capaz de prover, eles até produzem um grau de abundância, mas para eles próprios. Para os demais deve prevalecer a escassez. Como alguns dizem também, é melhor manter o povo ignorante, assim é mais fácil de dominar. Como outros dizem, ou como se dizia antigamente, o povo quer pão e circo. E, de certa forma, é verdade, a grande maioria das pessoas está tão presa naquela rotina de passar 8, 10, 12 horas do seu dia trabalhando, concentrado em um propósito, muitas vezes de um patrão, de um chefe, para que no final do mês receber aquela quantidade mínima para se sustentar, para ir levando e seguir essa rotina. Infelizmente, a grande maioria das pessoas, por falta de conhecimento da verdade, por falta de bondade da parte desses que estão no poder, acabam ficando presas, acabam ficando nessa escravidão, nessa semi-escravidão, vamos dizer assim, né? Antigamente era escravidão, hoje é uma semi-escravidão, porque se a pessoa quiser, ela pode deixar o emprego, ela pode deixar de trabalhar. Por outro lado, continua sendo uma escravidão, porque se a pessoa deixa de trabalhar e não tem alguma herança, não tem algum tipo de sustento herdado, algum tipo de propriedade da qual ela possa se manter, ela fica à mercê da miséria, ela fica sem ter onde morar, ela fica sem ter o que comer, ela acaba perecendo. Então, o trabalho acaba sendo uma obrigação da qual a grande maioria de nós não escapa. Infelizmente, não como eu desejo que seja o trabalho para a realização de suas vocações, para a satisfação pessoal e, consequentemente, contribuir com o bem alheio no produto daquilo que se realiza através do trabalho feito. Não, as pessoas acabam tendo que trabalhar por causa do dinheiro, pelo próprio sustento e mal, porcamente, com o perdão da expressão, da sua família. Como disse há pouco, se existe um poder dominante e esse poder é malévolo, esse poder é inescrupuloso, e alguém com a mesma intenção que eu resolver avançar e conseguir avançar com o apoio do povo, ou de alguma maneira conseguir chegar em um certo patamar de poder,
eles vão tentar derrubar de alguma forma, eles vão tentar denegrir de alguma maneira, eles podem até eliminar, matar. Eu tenho essa disposição de correr esse risco, primeiramente porque, como dizia certo apóstolo, para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Eu creio realmente que, partindo dessa vida, avançarei para uma vida melhor, avançarei para o estágio seguinte, e que ele é melhor do que o atual. Ainda que o atual seja muito proveitoso e é desejável a cada um de nós viver o máximo possível, contribuir com a evolução desse nosso mundo, mas o estágio seguinte é ainda melhor do que o atual. Creio dessa maneira por uma questão de fé pessoal. É uma escolha minha. Cada um crê e aceita como verdade aquilo que bem entender. A partir do conhecimento que tem, a partir das experiências que viveu. Então, eu tenho o desejo, eu tenho a disposição para correr o risco de repente, conseguir alcançar uma posição de poder na minha cidade, no meu estado, no meu país, no meu continente, no planeta, e até onde for possível. E com essa condição, com essa posição de autoridade, poder implementar, de fato, de verdade, isso tudo que eu vou propor agora em seguida no próximo vídeo, ou na sequência desse vídeo, né? E apesar de não ter apesar de não ter a capacidade, o conhecimento técnico para realizar, desenvolver tudo o que eu vou propor, eu tenho o desejo, o objetivo de fazer acontecer. Como isso vai ser feito? Vai ser providenciado. Alguns creem que Deus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. Então, se Deus decidiu me escolher, e o povo disser amém, eu vou chegar nesse patamar que desejo e vou conseguir implementar de forma gradativa, logicamente não magicamente, não da noite para o dia, esses pontos, esses objetivos que eu tenho, para não apenas viver bem e melhor, mas também permitir que o maior número de pessoas possível consiga viver bem melhor, senão a todas as pessoas. O que não for possível para já, vamos então pelo menos começar. E em conjunto com as personalidades que nós temos nas universidades, nas empresas, pessoas capazes, com instrução, com conhecimento, disposição, e às vezes até reprimidas, às vezes com grandes ideias, com grandes projetos, que infelizmente, por causa dessa minoria dominante, acabam sendo descobertos, comprados e engavetados. Em algum momento, esses projetos, essas tecnologias virão à tona, mas, por enquanto, elas ficam engavetadas porque o que está vigente segue sendo lucrativo. Então, vamos saturar a lucratividade do que está disponível. Depois a gente vai avançando com as novas tecnologias, mas que já poderiam estar à nossa disposição se não fosse essa repressão dessa minoria dominante. Então, a minha ideia é acabar com esse tipo de coisa. Talvez você tenha ouvido falar da história de Nikola Tesla, talvez você tenha ouvido falar da história de Thomas Edison. Esses dois me parecem dois exemplos bem claros de um cara idealista, muito inteligente, praticamente um gênio da época, que fez inúmeras descobertas que fariam a nossa humanidade, o nosso planeta, a nossa civilização avançar de forma fenomenal. Estaríamos talvez hoje vivendo, claro que não num paraíso, mas em um mundo de tecnologia muito avançada. Quem assistia aquele desenho antigo, os Jetsons, provavelmente estaria vivendo hoje coisas até mais futurísticas do que o que a gente via naquele desenho. Os carros voadores, eu me lembro que na década de 70,
aliás, na década de 80, 90, falava-se que até o ano 2000 nós teríamos carros voadores. Até hoje, nada. Além de não termos os carros voadores, ainda seguimos com os carros movidos a combustível fóssil. Nem os elétricos ainda não são o padrão, apesar de já serem viáveis, mas a indústria do petróleo ainda quer seguir lucrando. Eu sou a favor de que esses recursos sejam destinados a outras finalidades. Não só por uma questão de conforto a nós, mas também por uma questão de preservação do meio ambiente. O carro elétrico ele é muito menos poluente do que um carro a combustível fóssil. Claro que esse é só um exemplo de tecnologia que a gente já teria à nossa disposição e que segue sendo reprimida por uma minoria que se encontra no poder, infelizmente. É verdade que se essa minoria está no poder e é dominante, ela vai tentar derrubar, ela vai tentar destruir quem se opor a ela. Estou disposto a correr esse risco. Estou disposto a correr esse risco. Eu creio realmente que, sendo da vontade de Deus, eu como cristão, terei todo o resguardo, toda a proteção necessária para avançar nesse intento. E, como disse há pouco, se o povo disser amém, todo o possível atraso em nossa evolução, que foi infringido por esses dominantes, vai ser compensado pelos avanços que iremos conseguir nessa nova gestão municipal, estadual, federal, continental, global. Aí depende de até onde eu vou conseguir chegar com o amém do povo, de você, cidadão, que após conhecer as minhas propostas, irá refletir e decidir que concorda com elas, não apenas com elas, com estas que eu irei propor, mas com outras que virão a surgir a partir delas, tudo para o nosso bem, para o nosso melhor, para que a gente possa seguir avançando em experiência, em aprendizado, e vivendo cada vez mais e melhor. Essa é a minha intenção verdadeira, é o meu objetivo. E eu sou um cara que nasceu em família não muito abastada. Eu sou um cara que ficou órfão por volta dos 12 anos, numa situação até trágica, em que o meu próprio pai assassinou a minha mãe diante dos meus olhos, onde eu intervi tentando apartá-los, não consegui, inclusive fui atingido pelo meu pai. Na hora do furor, da adrenalina, ele acabou me atingindo. Imagino que não tenha sido a intenção dele, o que ele queria mesmo era agredir a minha mãe. Infelizmente a minha mãe faleceu, não resistiu aos ferimentos. Meu pai foi preso, né? Fugiu do flagrante, acabou respondendo o processo de liberdade e tal, mas acabou sendo preso no final. Ficou alguns anos preso e veio a falecer na cadeia. Como cristão que me tornei, consegui, graças a Deus, perdoá-lo, a ponto de ir visitá-lo, a ponto de conversar com ele. Para mim, a capacidade de perdoar é algo tranquilo, consegui adquirir esse poder, que para muitos parece algo impossível, dependendo da situação, dependendo do que acontece. Para mim é uma coisa relativamente fácil, como dizia, ou como disse Jesus em certa vez, se te baterem na face, oferece também o outro. A princípio eu consigo fazer isso tranquilamente. Perdoo, não guardo mágoa, não guardo rancor, até porque eu entendo que mágoa e rancor são coisas que prejudicam muito mais aquele que as guardou do que aquele que infringiu algum tipo de ofensa. Então eu perdoo sempre. Ainda que talvez a pessoa não se arrependa, ou ainda que ela não aceite o perdão, eu limpo o meu coração. Faço dessa forma e para mim tem sido bom, tem sido proveitoso. Enfim, foi essa uma breve apresentação minha, foi esse um pequeno esclarecimento das coisas que eu acredito que podem existir, né? Que são contrárias aos objetivos que tem, aos propósitos que tem, especialmente pelo fato de eu não ser uma pessoa muito abastada, não ser um cara rico, para que eu consiga chegar nesses
pontos de autoridade elevada, eu realmente vou precisar do apoio da grande massa. A não ser que essa minoria que está no poder entenda que chegou a hora de avançarmos nessa direção também, e aí eles resolvam me adotar para a gente fazer isso, para a gente tirar esse atraso da evolução no nosso planeta, né? Se não, com a grande massa. E fico aí disposto a correr o risco, mas acima de tudo confiando em Deus, que se a hora é essa, ou seja, se a vontade dele é essa para o nosso presente e futuro próximo, estarei completamente seguro. Como diz aquela passagem bíblica, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu creio nisso, realmente. É uma questão pessoal, novamente, como digo. E é isso aí, pessoal. Vou seguir agora com as propostas que eu mencionei há pouco. Olá, pessoal, tudo bem? Quem novamente vos fala é Jefferson Schumann, acadêmico em ciência da computação, empreendedor social e idealista. Hoje compartilho com vocês os 9 pontos que gostaria de implementar em nossa sociedade. E que, se não através de mim ou comigo, por algum de nós, isso venha a se realizar. Ponto 1. Básico para todos. Pois, como nenhum de nós pediu para nascer, parece-me justo e correto que todos tenham gratuitamente direito ao básico. Em moradia, água, eletricidade, gás, alimentação, vestimentas, itens de higiene pessoal, itens de limpeza e inclusive acesso à informação, à internet. Façamos isso aos cidadãos de bem ao invés de aos criminosos que estão na prisão. Ponto 2. Livre prosperidade a quem desejar. Para além desse básico patrocinado pelo governo, que é mantido pelo povo e para o povo, cada cidadão deve poder escolher, estudar e exercitar suas habilidades para contribuir nos avanços da sociedade e assim aumentar a sua qualidade de vida, prosperando até onde desejar. Ponto 3. Bom senso ao gerar filhos. Deve haver obrigatoriedade da condição financeira mínima, além da boa saúde física e psicológica, para quem desejar ter filhos, bem como um incentivo à ligadura de trompas e à vasectomia aos que tenham filhos sem estrutura ideal para mantê-los. Ponto 4. Responsabilidade com os animais. Deve haver obrigatoriedade da castração dos animais domésticos, especialmente cães e gatos, para evitarmos abandonos e maus tratos das crias inesperadas. E elas vêm. Se você não castra seu bichinho e deixa ele solto, ele acaba procriando, e aí a gente vê essas situações lamentáveis de abandono e até maus tratos com esses animais. Ponto 5. Liberdade e qualidade de vida. Empresas, universidades e escolas devem investir no desenvolvimento de tecnologias robóticas. É isso mesmo, tecnologias robóticas. Para que a mão de obra humana seja cada vez menos necessária. E assim tenhamos mais tempo livre para nossos estudos, lazeres, descansos e projetos pessoais. Ponto 6. Educação para a felicidade. Nosso sistema educacional deve ser orientado à vocação, ao invés de a mercado. Com estudos teóricos feitos a partir de casa, via internet, pois cada um
pode se tornar autodidata, cada um pode estudar por si e avançar evoluindo no próprio ritmo. As práticas dos conhecimentos adquiridos na teoria devem ser exercitadas em laboratórios, em oficinas públicas, em grandes instalações patrocinadas pelo governo, para que esses jovens, adultos, crianças evoluam, exercitando e praticando os conhecimentos adquiridos em casa mesmo, a partir da internet, através de canais oficiais adequados, para se tornarem mais instruídos, para se tornarem mais capazes, para desenvolverem suas habilidades intelectuais, mentais e exercitar isso na prática. Ponto 7. Espaço e respeito a todos os grupos. Manifestações artísticas, políticas, religiosas, ideológicas, etc., devem ser feitas virtualmente na internet, ou em locais com as contenções necessárias para não invadirem espaços alheios. Liberdade a todos, mas com respeito acima de tudo. Ponto 8. Compensação e reintegração. Sistemas prisionais devem ser autossustentáveis, obrigando seus detentos a trabalharem para isso, com os excedentes no fruto desse trabalho retornando à sociedade a fim de compensar os crimes praticados. Compensar a sociedade, claro, uma certa retribuição pelo dano que eles causaram à sociedade. Além disso, deve haver um programa efetivo de reintegração social para que esses indivíduos possam retornar à sociedade como cidadãos de bem. Isso é possível, sim. Ponto 9. Inteligência ambiental. Todas as práticas e tecnologias desenvolvidas devem primar pela conservação da natureza e respeitar os limites do nosso planeta, preservando espaços ecológicos e suas faunas inerentes. Com a autoridade e as parcerias necessárias, todos esses pontos podem ser implementados, se não de forma imediata, de forma gradativa. Cada um deles pode ser implementado e mais cedo ou mais tarde, se não exatamente o que eu disse, algo muito próximo a isso vai acontecer. É iminente. A nossa civilização segue avançando e evoluindo. Enquanto houver vida, há fôlego de vida. Aliás, enquanto houver fôlego de vida, há esperança. Seguimos avançando, seguimos evoluindo, como povo, como civilização. Se ficou alguma dúvida em alguns pontos, por favor, reveja esse material, reflita sobre ele. Se não, estando tudo bem entendido, acesse o link na descrição do vídeo e manifeste sua posição formal em apoio a essa causa. Observação. Todo o apoio fornecido deve se basear na expectativa de contribuir no avanço de implantação dos pontos que indiquei. Qualquer retribuição, além do indicado nos pontos mencionados, se dará na medida equivalente à contribuição feita, especialmente no formato de delegação nas funções de gestão dos recursos aos quais assumirmos responsabilidade. Em verdade, beleza e bondade, sigamos em frente para o alto e avante. Um grande abraço a todos, obrigado por escutarem até aqui. E é isso aí, meu pessoal. Deus abençoe a todos abundantemente.